Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Essa a oração das 18 horas. Todo-poderoso Deus, maravilhoso, fiel, santo, justo e verdadeiro. A Ti eu elevo a minha oração. Eu busco a Tua face, em temor e tremor diante de Ti. Eu sei que Tu és o único Deus verdadeiro e que não há salvação fora de Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu invoco o exército do Deus vivo a vir ao meu encontro e ao encontro, Deus, da minha família, ao encontro, Deus, do lar e da família de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor visite neste momento a nação brasileira, as famílias brasileiras. Que o Senhor, com a sua mão forte, braço forte, é o Senhor, rocha inabalável, a quem recorrem todos os homens, a Ti, Todo-Poderoso. Eu peço que o Senhor faça uma varredura, mais uma vez nesse dia, dentro das nossas casas, Senhor, nos nossos lotes, à frente das nossas casas, que o Senhor esteja como retaguarda, por trás, à frente, do lado, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos livre nesse dia das astutas ciladas do inimigo das nossas almas, que o Senhor nos livre, Deus, nessa noite, de termos que ir, Senhor, ao hospital. Que o Senhor nos livre das doenças que chegam de surpresa, das dores, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que mais um dia o Senhor venha livrar nesse momento pessoas do AVC, do infarto, Senhor, da parada cardíaca respiratória, do aneurisma cerebral. Que o Senhor livre nesse momento, Pai, em nome de Jesus, pessoas que estão indo para o seu trabalho, porque trabalham noturnamente, e pessoas que estão retornando dos seus trabalhos, de caírem, Pai, em laços de acidente, de prejuízo ou de morte. Eu oro para que o Deus do céu visite as estradas, as avenidas, Senhor, que o Senhor visite as BRs nesse momento, que anjos poderosos e valorosos de guerra possa guerrear em favor das mães de famílias, dos pais de famílias, daqueles que estão em carros, em motos, em ônibus, Senhor, em caminhões, em carretas, em metrôs, Deus, e até nos ares, que o Senhor livre nesse momento. Que o Senhor faça com que aqueles que estão, Senhor, indo a caminho do trabalho, possam chegar em paz e em segurança. E aqueles que estão retornando para os seus lares, que retornem, ó Deus, em paz e em segurança. Que todo espírito, Senhor, que atua nas estradas para causar sofrimento e dano e luto, Deus, toda casta demoníaca, venha cair diante do exército do Deus vivo. Eu oro, Todo-Poderoso Deus, para que miríades de anjos, Pai, para que principados e potestades, dominadores do céu, venham guerrear as nossas guerras por nós nesse momento. Hoje é sábado, Deus. É um dia, Senhor, em que o inimigo trabalha através, Senhor, da bebida alcoólica, através, Senhor, dos vícios nas drogas. Pessoas drogadas, embriagadas, são usadas como instrumento para praticarem coisas, Pai, desagradáveis a Ti. Que o Senhor livre homens de praticarem feminicídios, homicídios. Que o Senhor livre mulheres da violência. Que o Senhor livre crianças do abuso nesse dia, Deus. Eu oro em nome de Jesus e peço que o Senhor envie anjos poderosos para cada uma das casas. Que o Senhor guarde cada uma, Senhor, das criancinhas, dos bebezinhos, que o Senhor guarde as adolescentes, os jovens, que o Senhor livre, Pai, de todas as astutas ciladas de Satanás nesse dia. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor guarde, Deus, os veículos, as motos, seus bens do Teu povo, Deus, nessa noite. Que o Senhor livre da ação do homicida, do latrocida, daquele que mata, que rouba, daquele que planeja e maquina o mal, Senhor, daqueles que são instrumentos do inimigo das nossas almas. Que nessa noite, Deus, o Senhor dê uma noite tranquila, uma noite em paz, em segurança, como está escrito: em paz eu deito e em paz eu durmo. Senhor, porque está escrito que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam enquanto dormem. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa, Deus, pelo poder do Teu Espírito, trazer completa união dentro dos lares. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, guarde homens, para que não saiam, Deus, nessa noite, para embriaguez,
para, Senhor, o uso, Deus, demasiado, Senhor, oh Deus, de substâncias, Deus, oh Senhor, em nome de Jesus, ilícitas. Deus, que nessa noite o Senhor visite, Pai, oh Senhor, as famílias, os jovens, as adolescentes, Pai, que estarão saindo aí, Senhor, para as baladas, para as raves, para as boates, para os encontros entre amigos, Deus. Que em nome de Jesus, que o Senhor seja, Deus, aquele que vai à frente deles, Pai. Porque o Senhor tem prazer, Deus, em guardar, Deus, os filhos daqueles que oram. Senhor, o Senhor tem prazer, Deus. Senhor, Deus, Senhor, em que pessoas sejam livres de todo o planejamento do inferno, Deus. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na violência. O Senhor não tem prazer na embriaguez. O Senhor não tem prazer no uso de entorpecentes. O Senhor não tem prazer nos crimes de sangue. O Senhor não tem prazer no feminicídio, no homicídio. O Senhor não tem prazer em oferendas feitas nos altares, Senhor, do maligno, Deus. E essa noite é uma noite, Pai, em que o inimigo trabalha, Senhor, com velocidade. Mas eu peço, Deus, que o Senhor livre as famílias, que o Senhor livre em especial, Deus, os filhos daqueles que oram, que buscam a Tua face, Senhor, que Te servem. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde os nossos filhos, nossos sobrinhos, Deus. Que o Senhor guarde os netos nessa noite, Deus. Aonde estiver uma família orando, Pai, aonde estiver uma família que vai vir a orar, hoje ou no futuro, que o céu chegue, trazendo cura, libertação, salvação debaixo das Tuas asas. Senhor, os dias são maus, os tempos são trabalhosos. Eu peço que essa noite seja uma noite totalmente tranquila, Deus. Que o Senhor nos livre de ter que ir a hospitais. Que o Senhor nos livre de termos que ir a IMLs, Deus. Que o Senhor livre do coma alcoólico nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor visite nesse momento hospitais, enfermarias, emergências, UTIs, salas vermelhas. Que o Senhor visite, ó Deus, centros cirúrgicos. Que a mão poderosa do Todo-Poderoso visite cada uma das vidas, Pai. Que o Senhor nos livre da tristeza do luto. Que o Senhor nos livre, Pai, da tristeza de ter um dos nossos praticando crimes de sangue. Que o Senhor livre os nossos jovens, Pai, de todo mal, Deus. Que o Senhor dê um coração segundo ao Teu, para os nossos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu oro pela salvação das famílias. Que jovens nessa noite tenham um encontro com Deus. Que as igrejas sejam lotadas nessa noite, Deus. Que o Espírito do Deus vivo possa atuar e agir de forma poderosa, Deus, na vida de jovens, de adolescentes, na vida do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor levante um povo forte, uma igreja forte, Deus, um povo destemido, cheio de poder, para ir desfazer as obras do diabo. Levante, Deus, evangelistas da madrugada. Levante evangelistas noturnos, Deus. Levanta intercessores, Deus. Oh, Senhor, neste tempo, Pai. Nós sabemos, Senhor, que estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Nós sabemos, Pai, que as palavras do Senhor têm se cumprido. E nós sabemos que Jesus está às portas de arrebatar a Tua igreja. Creiam ou não, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa, pelo poder do Teu Espírito Santo, usar os agentes de Deus para resgatar os perdidos, os cativos, das mãos do inimigo das nossas almas. Que o Senhor livre nessa noite da prostituição, do adultério. Que o Senhor livre, Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, de toda sedução e manipulação demoníaca, dos espíritos que usam pessoas para lisonjear e bajular. Que o Senhor livre de caírem, Deus, em golpes, nas mãos, ó Deus, daqueles, Pai, que maquinam o mal o dia todo, Deus. Em nome de Jesus, livre nessa noite, Deus, de caírem em golpes do Boa Noite Cinderela, Deus. Livre mulheres, Pai, de homens violentos, em nome de Jesus, Deus. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa visitar os ares dessa nação. O Senhor possa visitar, Deus, em nome de Jesus, Pai, as esferas, os limites espirituais dessa cidade, Senhor, Brasília, capital, Deus. Que o Senhor visite cada rua, cada beco, Deus, em nome de Jesus, Pai, cada cidade, Senhor, em nome de Jesus, satélite, e cada uma das cidades brasileiras, Pai. Que o Deus do céu Todo-Poderoso,
o Senhor dos exércitos, o Deus das guerras, o Senhor das batalhas, aquele que já tenha regimentado e levantado um exército de homens e mulheres como trabalhadores do reino dos céus nessa última hora. Pessoas, Pai, levantadas pelo Senhor, escolhidas a dedo para anunciarem o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para anunciarem a volta e o retorno de Cristo. Que esses estejam apostos, Deus, para fazerem tudo aquilo que o Senhor os levantou para fazer, Deus. Eu sou uma dessas, Pai, soldadas de Cristo, Deus, e eu te glorifico por isso. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, possa visitar os filhos dos crentes, os filhos dos cristãos, os filhos dos católicos nesse dia. Que o Senhor, Deus, possa visitar também, Deus, os filhos daqueles que estão presos em falsas religiões, seitas e heresias, porque o seu amor está estendido a todos os homens. Senhor, a tua graça foi manifestada pela salvação de todos os homens. Senhor, eu sei que Jesus Cristo não veio para os sãos, porque eles não precisam de médicos, mas ele veio para os doentes. E eu oro, Senhor, pela salvação dos doentes, para que os pecadores se arrependam, Senhor, dos seus maus caminhos, para que, Senhor, abandonem as suas velhas práticas, que se voltem para ti e reconheçam o Senhor enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto o Espírito do Deus vivo está na terra, para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor venha libertar homens, Senhor, dos desejos, Pai, pecaminosos, da pedofilia, Deus, para que o Senhor venha livrar crianças de abusadores, Deus, de violentadores, Deus. Que o Senhor passe, Deus, nas casas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor também traga luz aos crimes praticados ocultas contra os pequeninos. Senhor, tenha misericórdia, Deus. O inimigo tem trabalhado ferozmente contra crianças, Pai. O Senhor muito me incomoda a respeito dos pequeninos, Deus. E eu clamo para que o Senhor, com misericórdia, Senhor, por misericórdia, se levante como juiz e o advogado dos pequeninos. Que o Senhor visite não só essa nação chamada Brasil, mas que o Senhor visite a Venezuela, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Que o Senhor visite o Chile, que o Senhor visite o México. Senhor, que o Senhor visite, Deus, os países, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos 4 cantos da terra. África, Europa, Ásia, Oceania. Senhor, as Américas. Que o Senhor visite, Deus, crianças, bebês, pequeninos, que estão nas mãos de malfeitores. E que o Senhor traga luz, Deus, jogue luz, em nome de Jesus, sobre todas as trevas. Que o Senhor levante homens e mulheres segundo o coração de Deus, para se levantarem como agentes de Deus por essas crianças que estão desaparecidas, sequestradas e muitas vezes são violentadas dentro dos lares, Pai. Quando nós vamos olhar os números, Deus, é terrível, Senhor. Aquilo, Senhor, que nós vemos e ouvimos, Pai. Mas eu sei, Senhor, que Tu és poderoso para guardar os pequeninos, Deus. Eu oro para que os espíritos de morte, aqueles, Pai, que vêm para causar destruição, desejos pecaminosos no coração de homens e mulheres, que eles caiam nessa noite diante de Ti, que sejam destruídas as obras do diabo, desfeitas, Senhor, as amarras de Satanás, que vidas sejam libertas dos seus cativeiros emocionais e espirituais. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor chegue trazendo cura, salvação e libertação debaixo das Tuas asas, para que o Senhor guarde os trabalhadores noturnos, para que o Senhor visite os vigilantes, os porteiros, aqueles que estarão trabalhando nas pizzarias, os garçons, Senhor, nas churrascarias, aqueles que trabalham, ó Deus, nas farmácias, nos hospitais, Deus, aqueles que trabalham aí, Senhor, à frente das Forças Armadas, os agentes de trânsito, que o Senhor possa guardá-los, Deus, em nome de Jesus, que nenhuma arma forjada, Senhor, ou ferramenta preparada nessa noite venha prevalecer, Deus. Que o Senhor guarde os jovens nas raves, Deus. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor envie anjos, Deus, para guardar, Deus, os jovens, Pai. Ah, Senhor, e livrá-los, Pai. Em nome de Jesus de todo mal, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Pelo poder do Teu Espírito Santo.
Em nome de Jesus, Deus, livra, Senhor, livra adolescentes que muitas vezes saem das suas casas, Senhor, mentindo para os seus pais, Deus. Livra jovens, Deus, em nome de Jesus, de falsos amigos que muitas vezes preparam ciladas de morte, Deus. Visita o Rio de Janeiro, visita as favelas em São Paulo, Deus, no Rio de Janeiro, no Ceará e Fortaleza, Deus. Visita, Espírito Santo, e tenha misericórdia. Livra dos espíritos que agem noturnamente, Deus. Livra do terror noturno, em nome de Jesus, da peste, Senhor, que se propaga na escuridão, nas trevas, Deus. Livra, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Que o Espírito de vida chega, desça, apareça em cada uma das cidades. Em nome de Jesus, em cada um dos estados. Em cada uma das nações, Deus. Senhor, maior é o Deus que está conosco do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Maior o exército invisível do Deus vivo, disposto a desfazer as obras do diabo, como o Senhor usou apenas o anjo para destruir o exército assírio de 185 mil homens, que nessa noite o Senhor jogue legiões por terra, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor guarde os intercessores, as famílias dos intercessores, que o Senhor nos cubra com o teu manto de justiça, poder e graça, que o Senhor unja, Deus, os umbrais das nossas almas e das nossas casas com o sangue do Cordeiro, como nos dias do Egito, Pai, que o Senhor guardou a família dos hebreus de toda mortandade, Deus, que o Senhor nos guarde, Deus, de toda retaliação das trevas, de todos os espíritos que ficam à espreita do caminho para nos retaliar, para querer nos fazer retroceder e desanimar, Senhor, desse chamado que o Senhor tem feito a esse exército da última hora. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor entre restaurando lares, famílias e casamentos, relacionamentos, desfazendo, Senhor, alianças, Pai, em nome de Jesus, Pai, que foram quebradas. Senhor, que o Senhor chegue, Deus, em nome de Jesus, restaurando alianças, Senhor, anulando divórcios, cancelando separações, Deus. Que o Senhor visite coração, Senhor, de homens que estão endurecidos como pedra, Deus. Coração de esposas, Deus, que estão, Senhor, endurecidos, Pai. Todo espírito que está seduzindo homens e mulheres ao adultério, Senhor, à prostituição, à sedução demoníaca, que essas castas caiam diante de Ti, Deus vivo. O Senhor nos chamou para influenciar, para sermos santos, para honrarmos aquilo que Deus honra, nos aborrecendo, ó Deus, daquilo que é profano. Quantas mulheres têm sido seduzidas, Pai? Senhor, tenha misericórdia. A iniquidade tem se multiplicado. O amor de quase todos tem esfriado. A apostasia tem crescido, Deus. Mas nós, porém, não somos dos que perecem, dos que caminham em passos largos ao caminho da morte. Nós somos aqueles que estão de pé diante de Ti. Que o Senhor nos segure pela Tua mão direita e nos sustente de pé até que o Senhor venha. Aqueles que estão dormindo, Deus, o sono da omissão, da negligência, que estão sendo aí seduzidos, Deus, pelas redes, pelas mídias sociais, Deus, por espíritos plantados, Senhor, por Satanás, para usarem mulheres e homens, Pai, para seduzir e para tirar, Deus, dos pés e das portas da salvação, Deus. O inimigo das nossas almas sabe que os dias dele estão contados, que ele está prestes a perder a guerra e ver a igreja do Deus vivo ser arrebatada e saber que o povo de Deus foi tirado dessa terra de imundície e de pecado. Por isso ele está trabalhando velozmente para tirar o povo da salvação. Mas que o Senhor nos ensine nessa noite a sermos prudentes como a serpente, simples como a pomba. Que o Senhor nos ajude a nos esforçarmos, Senhor, a herdarmos o reino dos céus. Em nome de Jesus, nesse processo árduo, contínuo, diário da santificação. Em nome de Jesus, Deus, que as 7 ações do Teu Espírito esteja nas nossas vidas e na vida dos nossos. Que o Senhor nos ajude a produzirmos o fruto do Teu Espírito, fruto digno do arrependimento. E que esse fruto produza a 30, a 60 e a 100 por um, Deus. Que todos os espíritos que agem através das relações sexuais ilícitas, que têm seduzido homens, Deus, Senhor,
É terrível o que tem acontecido. E eu peço, Senhor, misericórdia na vida dos pecadores. Que eles tenham, Senhor, a oportunidade de abandonarem as suas velhas práticas, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Porque está escrito que todo aquele que olhar para ti será iluminado. Senhor, será salvo. E que de maneira nenhuma o Senhor lançará fora aquele que vem até a ti, Deus. Em nome de Jesus, que toda dura cerviz venha ser quebrada nesse dia. Senhor, que toda mente cauterizada, olho cego, ouvido surdo, Deus, que todo coração endurecido venha se curvar diante de ti, Deus vivo. Que o teu Espírito que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, possa convencer todos os homens nesse dia, Deus. E quando eu falo de homem, eu estou dizendo, Senhor, da humanidade. Em nome de Jesus, que o Senhor convença essa humanidade do pecado, Deus, do peso do pecado, porque todo pecado tem uma consequência, Deus, e as consequências são de morte, de sofrimento, Pai. Que neste dia, Senhor, o Senhor santifique as famílias, que o Senhor venha redimir as famílias, que o Senhor venha restaurar as famílias, que o Senhor venha visitar todos os moradores da terra, que o Deus do céu chegue com miríades de anjos em guerra, em batalha, que o exército do Senhor se posicione, o exército espiritual e o exército físico, que é a igreja do Senhor. Eu oro pela vida dos pastores, pela família dos pastores, dos missionários, dos intercessores, dos obreiros, dos líderes, dos evangelistas, os homens verdadeiros, aqueles que são pastores segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor os levante com o braço forte, que o Senhor os ajude em todas as suas dificuldades, que o Senhor chegue para cada um no dia da adversidade, para livrá-los de todo o mal. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que o Senhor, Deus, abençoe o trabalho das mãos daqueles que estão trabalhando nessa noite. Que o Senhor guarde, Deus, vidas, Pai, e hospitais encherem, Senhor, cheios de pessoas que sofreram danos, Deus, por causa, Senhor, dos espíritos de morte que estão atuando. Que o Senhor cumpra o Salmo 91 nas nossas vidas nesse dia, Deus. Que o Senhor, Deus, pacifique os nossos corações. Que o Senhor nos dê a alegria da tua salvação, a pureza de coração, a verdade do Evangelho seja estabelecida dentro de nós. Que o Senhor nos ajude a sermos sinceros, íntegros, puros, justos e verdadeiros. Que a oração, Senhor, que está sendo feita neste lugar e pelos demais intercessores, venha fazer aquilo que lhe apraz, Deus. Que o Senhor ouça a oração dessa mãe, Deus, que entra em desespero por causa desse filho, Deus, que anda em passos largos para o mal, Deus. Livra esse filho nessa noite, Deus. Livra, Senhor, nas favelas. Livra, Senhor, em nome de Jesus, nas grandes cidades. Livra, Senhor, em nome de Jesus, nas rodinhas de amigos, Deus, em nome de Jesus. Livra, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Eu oro para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, possa tomar cada um dos corações. Eu oro para que a luz de Deus chegue aonde há trevas. Eu oro para que as obras das trevas sejam desfeitas, em nome de Jesus, e que nenhum dardo inflamado do maligno, nenhum mal planejado contra as vidas dessa noite venha prevalecer. Que o Deus de paz, que breve esmagará a Satanás debaixo dos seus pés, possa nessa noite chegar com mão forte, com velocidade, Deus, abrindo o céu, em nome de Jesus, e restaurando vidas, lares, famílias, em nome de Jesus, e livrando de todo o mal. Livra os jovens de praticarem coisas más nas madrugadas, Deus. Livra os jovens, Deus, de fazerem coisas que depois virão a se arrependerem. Livra pais de famílias, Deus, em nome de Jesus. Não deixe que aconteça, Deus, nenhum feminicídio nessa cidade, nesse país, Deus. Visita, Deus, os desesperançados, os desesperados, os aflitos, na Venezuela, no Brasil e nas demais nações. Chega com o socorro, bem presente na hora da angústia do teu povo, Deus. Livra e ajuda, Deus, aqueles que estão desesperados. Senhor, Senhor, aqueles que estão angustiados. Livra do suicídio nessa noite, Deus. Levanta vidas do leito da depressão, Deus.
Cura as enfermidades do teu povo. Passa, Deus, em nome de Jesus, nos hospitais, curando os enfermos e os doentes. Visita os lugares mais ermos, Deus, e opera uma grande obra. Que o Deus do céu chegue, em nome de Jesus, trazendo novas de paz, de alegria. Senhor, está escrito que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Que o amanhecer do teu povo, Deus, seja um amanhecer de paz, de alegria, de esperança. Que o domingo seja um domingo, Pai, de comunhão, Senhor. Em nome de Jesus, não deixe que nenhuma má notícia chegue aos nossos ouvidos. Nos livre de todo mal, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro e creio, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Deus que é refúgio e fortaleza possa guardar o teu povo, possa chegar com o seu socorro. Eu oro, Senhor, para que Deus possa cumprir a tua palavra que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que o Senhor possa quebrar todo laço armado, Senhor, no caminho. Que o Senhor possa, Senhor, Deus, cumprir a tua palavra que diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Que os espíritos caídos venham cair à direita e à esquerda, mas que as vidas venham permanecer de pé, Senhor, livre de todo mal, Senhor. Que a vida de Deus chegue em cada um dos lares, para cada uma das famílias, e que Deus seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é uma oração de guerra, porque hoje é sábado, e o inimigo atua de maneira inimaginável, fazendo coisas terríveis, mas que o Senhor possa livrar não só a nós, aos nossos, mas que o Senhor possa livrar aqueles que não têm ninguém que interceda por eles, aqueles que não conhecem o Senhor, que são homens naturais, que esses sejam livres também, em nome de Jesus, de todo mal. Senhor, todas as famílias que vão orar, que o Senhor livre, e aonde essa oração chegar, que o céu chegue, Pai. E aqueles que não têm quem interceda, eu me faço intercessora, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e sobre todas as coisas te dê a paz. Amém, queridos? Sejam abençoados em nome do Senhor. Que o Deus forte chegue com mão forte em cada um dos cultos que estão sendo realizados nessa noite. Que o Espírito de Deus se manifeste e que vidas sejam salvas, libertas e transformadas para a glória do Deus Pai. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.